Olá, meu nome é Alexandre França, sou aluno da PUC Minas e vou apresentar hoje para vocês a primeira parte de um trabalho que será desenvolvido na matéria de Fundamentos de Projeto e Análise de Algoritmos, ministrada pelo professor Felipe. Hoje vou trazer para vocês a parte conceitual da programação paralela, explicando modelos e aplicações. A concorrência e o paralelismo é o nosso ponto de partida aqui para entender como a programação paralela ocorre. A concorrência é a execução intercalada de múltiplas tarefas, ou seja, você tem, por exemplo, uma máquina que está executando uma tarefa, independente de qualquer tarefa que seja. Ela só vai executar uma segunda tarefa após ela concluir ou consoante a regra, né? Seja um semáforo, como exemplo. Fato é que ela nunca vai fazer essas tarefas ao mesmo tempo. E é aí que entra o paralelismo, que a definição dele é a execução em múltiplos processadores, né, simultânea. O paralelismo, como nessa imagem à nossa direita a gente pode ver, ele tem duas CPUs executando duas tarefas distintas, porém ao mesmo tempo. Levando em consideração que na concorrência você teria apenas uma CPU realizando, né, uma tarefa por vez, você tem um ganho de tempo absurdo aí. Só falando por alto, né? Um exemplo prático, tá, de paralelismo é o download em várias abas ao mesmo tempo. Esse exemplo é bem prático da nossa realidade atual. Você pode estar aí baixando um artigo em uma aba, um vídeo em outra, e você concorda comigo que ao mesmo tempo você está fazendo várias tarefas. Ao mesmo tempo, você está baixando vários arquivos ao mesmo tempo. Você está fazendo tarefas diferentes ao mesmo tempo. E um exemplo de concorrência é o navegador com múltiplas abas, que, falando como exemplo pessoal, me identifico muito com isso, né? O navegador ali com várias abas abertas. É um exemplo de concorrência. Você vai ter uma aba por vez realizando uma tarefa. Você tem a minha aba aberta aqui, por exemplo, vendo esse vídeo. Enquanto isso, você tem uma aba que está com algum artigo aberto aí, que você vai fazer a leitura no futuro, porém ela está em espera no momento que você está aqui vendo esse vídeo. E aí a gente pode ver de forma clara, né, e mais simples, como ocorre a concorrência e o paralelismo. Agora a gente vai entrar um pouco mais para a parte dos modelos de paralelismo, iniciando com o modelo de threads. O modelo de threads ele é baseado em várias threads, que é conhecido como multithread, e ele ocorre porque você tem o compartilhamento de um mesmo espaço de memória, tá? Ele é muito comum em linguagens como o Java e o C++, como a gente coloca em exemplo aí. E na imagem à direita a gente tem um exemplo simples, tá? De um programa qualquer em Java que executa aí, que tem na verdade 3 threads ao mesmo tempo. A aplicação prática disso, que a gente trouxe também, poderia ser um servidor web processando múltiplas requisições. Como exemplo, talvez você tenha aí um sistema distribuído que faça a gestão financeira, talvez, de gestão financeira de negócios, né, de finanças no geral. E aí você pode ter várias requisições, talvez cadastros de empréstimo, por exemplo. Você vai ter um servidor web que processa múltiplas requisições. Ele vai estar recebendo vários cadastros de propostas ao mesmo tempo, por exemplo. E essa imagem ela deixa bem claro como ocorre essa estrutura de threads em um programa. E a aplicação prática a gente pode citar como exemplo esse servidor web processando as requisições, como a gente mencionou, né? A gente tem um MapReduce, que ele divide o problema e combina os resultados. Semelhante, né? Falando assim, a gente puxa lá atrás dessa mesma matéria de fundamentos de análise de algoritmo, a gente traz o divisão e conquista, né? É muito semelhante o conceito. Você está dividindo um problema e combinando os resultados após a resolução desses problemas. É uma aplicação que ela é muito utilizada em Big Data, por exemplo, no Spark, que eu pessoalmente tenho mais conhecimento. Você vai ter grande
um número grande de informações, né? Trazendo para os termos em português, você vai ter um grande volume de dados para lidar. E o MapReduce ele tem um papel fundamental em dividir e combinar esses dados no final da execução. Você vai dividir esse volume gigantesco, executar a tarefa que tem que ser feita e ao final você junta todos os resultados. E nesse processo há um ganho de tempo. Ele é um modelo de programação paralela porque você está executando ao mesmo tempo várias tarefas, né? Como a gente viu lá no início. E ele é muito útil para essas aplicações que mexem com volumes monstruosos de dados. Nós temos também o fluxo de dados, que é o processamento em estágios, né? Um exemplo prático dele é a renderização em GPUs. A gente pode citar aí grandes empresas como a NVIDIA, em que tem placas de vídeo aí que precisam de ter pensado esse processamento, né, de fluxo de dados para poder renderizar graficamente falando as imagens, né, o vídeo, né, que é demonstrado ao usuário no momento da execução de um jogo, por exemplo. Ele é um tipo de fluxo que ocorre em paralelo, tá? E ele é muito útil e mais para frente a gente vai ver como ele é importante. Entrando na parte matemática da programação paralela, a gente vai ter a lei de Amdahl. A fórmula do speedup da lei de Amdahl, ela se dá por essa fórmula de 1 sobre S mais 1 menos S sobre P, em que esse S a gente está falando do sequencial, da fração sequencial de desempenho. Ou seja, você pode concluir, né, que o speedup, igual a gente colocou no slide um exemplo, se você tiver 20% de impacto de fração sequencial, você vai ter um speedup de 5 ao colocar na fórmula substituindo os valores. À direita a gente tem um gráfico simples, tá? Em que o eixo X é o número de processadores e o eixo Y é o speedup. E aí a gente pode ver e concluir exemplos até com números redondos para simplificar, né? Se você colocar utilizando a fórmula aí, um programa ele tem 20% de fração sequencial de desempenho, vamos supor que um algoritmo ele vai levar 10 segundos, tá? Em um sequencial, a gente pode inferir que ele vai levar 2 segundos, né, com speedup de 5, se ele for executado utilizando o paralelismo, né, se ele for executado em paralelo. Ou seja, é um ganho aí de 8 segundos, utilizando essa relação de tempo sequencial e paralelismo, tá? Mas que ao ser utilizado em grandes aplicações, você vai ter um ganho massivo de tempo. Com relação à escalabilidade, a gente não pode deixar de falar que a escalabilidade ela é a capacidade de melhorar o desempenho, né, ao adicionar mais recursos. Ou seja, o paralelismo ele é muito útil para situações em que você precisa de aumentar o volume de dados, talvez, de tarefas, mas sem perder tanto desempenho ou tempo. E em sistemas paralelos não há melhor, né, escalabilidade. As limitações, muitas vezes, que a gente pode citar é o overhead de comunicação e a sincronização, porque a gente, por exemplo, no MapReduce a gente tem a divisão de tarefas, né? Talvez a sincronização não seja a melhor possível. E o exemplo que a gente traz de novo é algoritmos eficientes para GPUs. Um exemplo aí, os algoritmos utilizados na renderização de vídeo. Tá? O impacto do paralelismo na complexidade. À nossa direita a gente tem uma tabela comparativa que talvez possa ser vista em aulas de algoritmo, estrutura de dados, tá? Mas o mais importante que a gente tem que entender é que há uma redução de tempo de execução em sistemas ideais. Um exemplo prático que você pode pegar é que o merge sort paralelo ele vai de O de n log de n para O log de n. E simplesmente é um ganho massivo de diminuição de comparações, né, que você vai fazer utilizando ele, nesse algoritmo de ordenação. Como desafio que a gente coloca a comunicação e o balanceamento de carga, né,
porque depende do volume de dados que você trabalha, de execuções, depende se você está falando de um sistema ideal, né? Mas considerando as, as situações mais normais ou melhores possíveis, né? Ou conceituando melhor um sistema ideal, a gente pode inferir que é uma vitória absoluta do paralelismo em tempo de execução. E a gente pode deduzir isso pela complexidade do algoritmo que é melhorada, né, entre aspas. Onde a programação paralela é usada. A gente traz aqui exemplos práticos como simulações científicas de clima e física. No caso, clima a gente está falando de pessoas que trabalham na área de geografia, por exemplo, e precisam de fazer medições climáticas, como taxa de chuva, né? Taxa pluviométrica. A gente também tem, dentro da física, a gente está falando aí talvez de um ambiente de pesquisa, né? Em que a gente tem que executar várias tarefas ao mesmo tempo em questões matemáticas, né? A gente tem processamento de imagens e vídeos, aí a gente pode estar falando também, um exemplo mais próximo da nossa realidade, de programas que fazem gravação de tela, por exemplo. Eles têm que estar atuando em paralelo aí, executando multitarefas ao mesmo tempo. Computação financeira, análise de risco em alta frequência, né? E o exemplo prático que a gente traz aqui, principal, que tem na nossa imagem à direita, é a GPU de renderização, que ocorre, por exemplo, em um jogo, quando você está fazendo a renderização do mapa, talvez um jogo em mundo aberto, né? Você tem a renderização ali do mundo sendo feita. Ela utiliza a programação paralela para ganho de otimização, desempenho, fazendo com que a máquina exigida para rodar o jogo talvez tenha configurações menos potentes, né? A otimização ela visa trazer um ganho de performance para máquinas menos potentes. É claro que você vai precisar de eventualmente trocar as peças aí ao longo do tempo para melhorar conforme a evolução dessa renderização, mas a programação paralela é presente nela. Um resumo e uma reflexão final que eu quero trazer. Eu queria relembrar os tópicos, né? A gente viu o que era concorrência e paralelismo. Nós vimos os modelos de programação paralelo, né? Que era fluxo de dados, o MapReduce e o multithreading. A gente viu a lei de Amdahl e a escalabilidade, entrando na parte matemática. E a gente viu a complexidade e as aplicações práticas. Eu finalizo com uma frase aqui, que é de se pensar no mundo que a gente vive hoje, moderno, que a programação paralela é essencial em um mundo de crescente demanda por desempenho. Atualmente, a gente precisa de tudo ao mesmo tempo, agora. E nada melhor do que a programação paralela para ajudar a gente nessa tarefa arduosa que o mundo moderno exige. Eu queria agradecer vocês a apresentação, por estarem assistindo até aqui, e aí segue a lista de fontes utilizadas. Se necessário, voltem o vídeo para ver as referências das imagens também. Olá, eu vou estar falando aqui sobre ferramentas e linguagens para programação paralela. A princípio, queria falar sobre algumas linguagens de programação que tem bibliotecas e tudo com suporte para programação paralela. Entre elas C, C++, C Sharp, Java, Kotlin, Python, Rust. E eu queria usar de exemplo Python. Em Python, a gente tem duas maneiras interessantes de estar trabalhando com programação paralela. Uma delas é usando um módulo nativo chamado Threading, que ele disponibiliza algumas funções para a gente estar criando e gerenciando threads. Porém, o Python como um todo, ele usa o Global Interpreter Lock, o GIL, que ele por si impede a execução de múltiplas threads em paralelo para um código Python. O que acaba limitando, né, o ganho de desempenho que a gente teria com a programação paralela, ou seja, para tarefas com
com bastante uso de CPU, cálculos, processamento de arquivos ou coisas do tipo, esse multithreading do Python não é tão interessante. Mas já para tarefas simples, por exemplo, ler arquivos, é, fazer alguma operação de rede, como baixar algum arquivo, baixar algum documento, acaba sendo uma opção interessante também. Está aqui o exemplo de código. Foi criada uma função baixar dados. Essa função, a título de exemplo, né, ela não aprofunda na implementação de fato do download de um arquivo, mas ela recebe uma URL e, entre aspas, baixa aquele arquivo com tempo de 2 segundos, né? Esse time.sleep. E na execução do código em si, utilizando o módulo threading e essa função thread, você consegue estar criando uma thread nova e informando para ela qual vai ser a função que vai ser executada e quais os argumentos que vão ser passados para a função. No caso aqui no exemplo do código, está sendo passado uma lista de URLs e dentro de um for. E para cada URL dentro dessa lista, ele está criando uma thread nova e adicionando nessa lista. E após adicionar nessa lista, elas são iniciadas. E por fim de tudo, utilizando esse método join, a gente consegue estar obtendo o valor de cada execução. Python também tem uma opção interessante, que seria o multiprocessamento. Python também possui, né, um outro módulo nativo chamado multiprocess, que ele permite estar executando processos em paralelo, utilizando os múltiplos núcleos do processador. O multiprocess, cada processo vai possuir seu próprio espaço de memória, o que vai estar eliminando o problema do GIL e permitindo que a gente tenha um verdadeiro paralelismo, possibilitando que a gente tenha assim o maior proveito, né, dessa técnica de programação paralela nos algoritmos que a gente for aplicar, ou então em algoritmos que venham a demandar muito da CPU, por exemplo, para fazer algum cálculo complexo, para fazer alguma operação mais demorada, mais custosa. Para isso, o multiprocessamento é muito interessante. Mostrando agora um exemplo no código, foi criada aqui uma função para calcular a raiz e importado um módulo multiprocessing. A gente consegue, utilizando essa função .pool, estar criando um pool de processos. E através dele, a gente pode selecionar quantos processos a gente quer executar por vez. E utilizando essa função map, é possível a gente estar passando a função que a gente quer executar e uma lista de argumentos para essa função, no caso aqui os números. E somente com esse processo a gente já conseguiria estar executando, paralelamente para cada número desse daqui, essa função de calcular a raiz. No caso aqui, como a gente tem setado dois processos, e aqui a gente no caso tem 4 números, né, na lista, ele executaria dois em paralelo e os outros dois ficariam meio que numa fila de espera interna do próprio Python. E com isso a gente conseguiria ter um verdadeiro paralelismo, né? Eu comentei, não tendo a limitação do GIL. Mostrando agora na prática o uso do MPI nesse código aqui feito em C. Primeiramente a gente importa a biblioteca para estar fazendo o uso correto, né, do MPI. E dando exemplo aqui, esse código está sendo feito diretamente na função main do arquivo. A princípio você inicializa o ambiente,
Cada processo vai possuir um ID, né, um ranking, e a gente consegue também estar obtendo o número total de processos. Esse ranking ele é único. Cada processo tem seu próprio ID e ele começa a partir de zero. A gente pode estar conseguindo a partir desse MPI com ranking, a gente consegue o ID específico do processo que a gente está executando. Esse MPI com size a gente consegue obter o número de processos. Aqui dando exemplo, né, de uso, a gente tem duas opções. Caso o processo seja zero, né, o ID dele seja zero, geralmente ele vai ser o processo mestre. Ele vai estar enviando mensagem para os outros processos. Ou, caso não, vai ser os processos que vão estar recebendo a mensagem. No caso aqui, está passando o valor 42 para o próximo processo. No caso, o rank, que no caso aqui é 0, mais 1. Caso o meu processo seja o processo que esteja recebendo a mensagem, entraria aqui nesse else, né? E utilizando esse MPI recover, a gente consegue pegar aqui pelo ranking menos 1. No caso, vamos supor que eu sou o processo de ID 1. 1 menos 1, 0. Eu conseguiria estar obtendo a mensagem que foi enviada pelo processo 0. E aí, a partir disso, eu podia estar fazendo o que eu precisasse de processo aqui, né? Dando um exemplo aqui, né? Se não for o último processo, ele já manda para o próximo. Ou seja, enquanto todos os processos não receberem a mensagem, isso aqui vai continuar sendo executado. Até que no final, nesse MPI Finalize, ele conclui o ambiente do MPI que foi criado. Falando de outra ferramenta, agora nós vamos falar do OpenMP, Open Multiprocess, que é uma interface que permite estar executando tarefas em paralelo em sistemas que estão usando multiprocessadores ou múltiplos núcleos. Costuma ser muito utilizado em C, C++ e Fortran. No caso, ele utiliza diretiva pragmas no código para estar dividindo as tarefas entre os núcleos de processamento disponíveis. Uma coisa que ela é bem interessante é a sua simplicidade para programar. Agora, mostrando um exemplo de código com OpenMP em C, nós temos aqui um código que calcula a soma de todos os valores do vetor, de cada posição específica dele. Utilizando essa diretiva pragma, através do OpenMP, a gente consegue estar tornando cada iteração desse for uma execução separada, tornando assim esse for paralelo. Ou seja, a primeira iteração em comparação com a segunda, cada uma vai ser executada ao mesmo tempo. Assim a gente consegue poupar tempo. E o OpenMP, em comparação com outras tecnologias que foram mostradas até agora e as que vão ser mostradas ainda, é de longe o mais simples que a gente teve. Vou falar agora sobre o CUDA. Uma GPU, unidade de processamento gráfico, é encarregada de processar cada pixel exibido em uma tela. E com o processamento de cada um desses pixels, são geradas imagens. E devido a essa responsabilidade, uma GPU possui muitos núcleos. E esses núcleos funcionam como pequenos processadores. Em título de comparação, enquanto uma CPU pode ter, por exemplo, 8 núcleos de processamento, uma GPU tem milhares. E se aproveitando dessa quantidade de núcleos de processamento, o CUDA, Compute Unified Device Architecture, é uma plataforma e API desenvolvida pela NVIDIA para computação paralela em GPUs. Ela permite que as tarefas sejam divididas entre milhares de threads, né, aproveitando os milhares de núcleos que uma GPU pode ter.
e assim podendo usar massivamente, né, do paralelismo das GPUs. Agora dando um exemplo do CUDA, de uma função que soma valores de um vetor, a gente inicia setando valores para um vetor, alocando a memória na GPU, utilizando as funções de CUDA-malloc, CUDA-memcpy e essa CUDA-memset. A gente consegue estar alocando memória na GPU para poder estar fazendo os processos. A gente define o número, né, de blocos e threads e através de um kernel, no caso esse kernel aqui que foi criado especificamente para estar somando os vetores, a gente consegue estar executando a função para estar somando os vetores. Após isso, a gente consegue copiar o resultado dele de volta para a CPU e está exibindo esses valores e liberando novamente a memória. O CUDA tem, em comparação com os outros códigos que foram implementados, uma complexidade maior para ser implementado. Mas dependendo da situação, a gente tem um ganho bem expressivo, né? Devido ao número grande de núcleos que uma GPU pode ter. E sobre esse tópico é isso. Aqui alguns links para as fontes de estudos usadas. Obrigado. Olá, eu me chamo Samuel e agora eu vou mostrar na parte prática a programação paralela. A gente utilizou a biblioteca nativa do C Sharp, chamada Task Parallel Library, a TPL. Essa biblioteca foi introduzida no .NET Framework 4, sendo projetada para simplificar a implementação do paralelismo e a programação assíncrona. Enquanto a programação assíncrona lida apenas com operações de entrada e saída, permitindo que outras tarefas sejam realizadas sem bloquear o fluxo principal do programa, o paralelismo foca mais em dividir o trabalho entre esses núcleos do processador, para executar várias tarefas simultaneamente. Né? Por exemplo, imagina que cada tarefa leva 2 minutos para ser concluída, e existem 5 tarefas para serem executadas. De forma sequencial, o tempo total seria de 10 minutos. Mas com paralelismo, se o processador tiver recurso suficiente, né, essas 5 tarefas podem ser concluídas em apenas 2 minutos. Mas, no entanto, o paralelismo é mais eficiente em tarefas que exigem muito processamento de CPU. Já para operações simples ou com poucos dados, o overhead gerado pelo gerenciamento das trends pode até tornar o código mais lento do que da execução sequencial normal. Né? Para exemplificar, eu vou comparar o desempenho de dois algoritmos para multiplicação de matrizes, primeiro, um executando de forma sequencial e o outro utilizando paralelismo, com o objetivo de medir o tempo de execução de cada abordagem e entender em quais situações a programação paralela é mais eficiente. Né? Aqui eu tenho um método que cria as matrizes. Ele preenche essas matrizes com dados aleatórios, né? E eu só passo o tamanho dela para ela me retornar. Aqui na multiplicação sequencial, eu passo essas matrizes, né? Aí eu tenho a multiplicação sequencial e a multiplicação paralela. Os dois métodos multiplicam as linhas pelas colunas entre as duas matrizes, né? Passadas pelo parâmetro. Mas na multiplicação normal, o código for ele só avança as iterações, né, para o próximo valor de i depois que ele completa a execução da iteração atual. Já na paralela, usando esse método aqui, eles são divididos em blocos e mandados para os núcleos da CPU do computador. No meu caso, eu tenho o processador que tem 6 núcleos e 12 trends, né? Aí eu consigo dividir em mais partes. Agora eu vou mostrar a classe app. Nessa classe, onde eu executo o programa, né? Que seria chamando esse primeiro, teste de multiplicação de matrizes, que é onde eu crio as duas matrizes 1000 por 1000, com o tamanho passado aqui, né? E preencho com valores aleatórios.
Daí eu exibo o tempo de execução do método normal e o tempo de forma paralela. Depois verifico se os resultados da sequencial é o mesmo tempo da paralela para comparar essas matrizes, né? Utilizando os métodos de teste de multiplicação de matrizes e o comparar matrizes no final para saber se deu certo. Agora eu vou executar para a gente testar. Ele vai demorar um pouquinho, que a matriz 1000 por 1000. Aqui ele já passou o tempo normal, que seria de 10.000 milissegundos, né? E o tempo da paralela é de 2.500 só. Ou seja, ele economizou bastante tempo dividindo essas tarefas. Aí ele fica bem mais rápido. Agora, como segundo exemplo, eu vou mostrar o algoritmo Merge Sort, que é um algoritmo de ordenação, que ele usa a estratégia de busca, divisão, conquista para ordenar um array. Aí aqui eu tenho o Merge Sort normal, o comum, né? Aqui tudo. E tenho o Merge Sort paralelo, que utiliza a forma paralela. O comum, ele vai receber um array, dividir esse array no meio, separando os números do meio para a esquerda e do meio para a direita, de forma recursiva até que todos os subvetores vão se subdividindo até sobrar um, né? Aí ele chama o método merge, que pega esses dois subvetores e vai ordenando e combina os dois em um array maior, mantendo a ordem, né? Até ficar o array final ordenado. Já aqui na programação paralela, a diferença vai ser que onde além do array, ele vai receber o limite de tamanho mínimo que existe para evitar o desperdício de tempo criado em tarefas paralelas por partes muito pequenas de problema, porque o custo de criar e sincronizar as tarefas é maior do que o tempo economizado pela programação paralela por si, né? Então eu uso a programação paralela só para os que têm o custo médio para cima. Aí aqui eu invoco a função paralela do C#, parallel invoke, que ela, para dividir em várias trains do processador, né, para ele verificar o lado da esquerda do vetor e o lado da direita paralelamente. Aí economiza muito tempo comparando com merge sort sequencial, né? Aqui eu vou mostrar na classe app como que ele fica. Vou descomentar essa parte aqui e comentar essa daqui. Aí temos aqui o teste merge sort, e é onde eu crio o array com 1 milhão de posições, né, com valores aleatórios gerados no método gerarArray, aqui embaixo. Esse método gera array de 1 até 100.000 valores, né, aleatórios. Depois verifico se eles estão corretos com o sorted, para ver se eles estão certinhos, né. Aí eu exibo o tempo de execução do método normal e o tempo da forma paralela, igual que eu fiz nas matrizes aqui também. Agora eu vou executar o merge sort para verificar se ele também economiza tempo. Aqui a gente viu, eu estou gravando, então ficou até maior, mas o tempo normal 350 e o tempo paralelo diminuiu para 232 milissegundos, né? E aqui ele verifica se está ordenado, os dois estão ordenados certinho. Com esse resultado a gente percebe que a programação paralela ela pode ser muito útil para esses algoritmos mais complexos, né? E com muitas operações. Mas, por outro lado, em algoritmos menores, acaba tendo o overhead, que pode deixar o pior em comparação à execução sequencial, caso esse algoritmo tenha poucas operações. Mas, contudo, essa foi a minha apresentação, mostrando os dois algoritmos, né? E usando a programação paralela e a sequencial. E espero que tenham entendido, né? E obrigado pela atenção.